Olá, meu nome é Henry Fukuda, eu sou médico ortopedista e hoje a gente vai falar de um tema que muitas vezes é tema de dúvida no atendimento no pronto-socorro, no atendimento no consultório, que é sobre a tendinite calcárea. A gente vai falar sobre os principais sintomas, quais são as pessoas que têm esse problema, por que dói tanto e como que a gente faz para tratar. E o que é a tendinite calcária? A tendinite calcária nada mais é do que uma formação de cálcio dentro de algum dos tendões do manguito rotador. E aqui a gente vai citar principalmente o supraespinal, que é o tendão mais acometido. E o que é essa formação de cálcio? Uma espécie de pedrinhas que ficam dentro desse tendão. Então quando a gente mexe, essa pedrinha acaba tendo a movimentação, gerando bastante dor no nosso ombro. E quem costuma ter esse problema? Geralmente está associado a pacientes ali de 30 a 60 anos, é mais comum em mulheres, mas também pode acontecer em homens. Pacientes com problemas metabólicos, aqui a gente vai citar principalmente problemas da tireoide. Pacientes também que já tiveram histórico de cálculo renal, ou seja, já fizeram uma calcificação em outro sistema, também aumenta a chance de ter esse problema. E pacientes também que realizam movimentos repetitivos ali, trabalhos com movimentos repetitivos durante o dia a dia. E quais são os principais sintomas que a tendinite calcária vai gerar no paciente? Os sintomas são relacionados a uma dor súbita, tem caráter muito intenso e é súbito. O paciente tem dificuldade para dormir, ele acorda durante a noite por conta da dor, tem dificuldade para fazer as atividades do dia a dia, tanto relacionadas a esforço, numa academia, mas também nas atividades de vida diária, como escovar o dente, fazer as coisas de casa. Esses são os sintomas mais clássicos da tendinite calcária. E como é que a gente faz o diagnóstico? Primeira parte do diagnóstico é o diagnóstico clínico, que a gente vai fazer uma avaliação física, testes específicos ali para os tendões do manguito rotador, avaliar a amplitude, fazer testes ali que levam ali a gente a pensar nessa patologia. Então a avaliação clínica é uma parte muito importante. Alguns outros exames também auxiliam no diagnóstico. A radiografia, o raio-x que a gente faz no pronto-socorro, se o cálculo for grande e for possível visualizar, a gente consegue olhar ele lá na radiografia. Porque muitas vezes o cálculo é muito pequeno, às vezes a gente não consegue, ou então por conta de uma sobreposição ali da parte óssea, a gente não consegue ver o cálculo. Mas sim, o raio-x é possível em alguns casos ver a presença do cálculo. O ultrassom também é um exame muito interessante, ele acaba auxiliando a gente a identificar o cálculo, a gente já consegue fazer uma medida também do tamanho do cálculo, o tendão que ele se depositou. E por último a gente tem a ressonância magnética, que é o exame mais completo, no qual a gente consegue ver grandes lesões, diagnósticos diferenciais, como por exemplo rupturas do tendão do manguito rotador, ou então tendinopatias do manguito rotador. A gente consegue ver o tamanho do cálculo, o local que ele está e o tendão que ele está também. Então é um exame que ajuda muito no nosso diagnóstico. Além disso, a tendinite calcária ela também é dividida em fases, e aqui a gente consegue, mesmo com esses exames complementares, a gente tem que entender em que fase da doença o paciente está. A primeira fase é uma fase de formação, que geralmente não tem sintomas, o paciente é assintomático e começa a se formar esse cálculo no tendão, então começa a depositar as pedrinhas de cálcio nos tendões do manguito rotador. A segunda fase é uma fase de repouso, ou seja, essas pedrinhas elas já chegaram no tamanho de estabilidade. E é uma fase que também tem poucos sintomas, às vezes tem um pouquinho de dor, mas o clássico é ser uma fase assintomática. E por último, é a fase de reabsorção, que é quando o corpo ele realmente faz algumas medidas para tentar reabsorver esse cálculo, jogando mais sangue, chegando com fatores inflamatórios ali para tentar dissolver esse cálculo. E é essa fase que dói bastante. É essa fase que tem os picos de dor, o paciente tem uma dor súbita, que vai levar ele a procurar um atendimento ou a marcar uma consulta. Então essa é a fase que geralmente aparece para nós especialistas, essa fase de bastante dor. Agora que a gente já entendeu como que a gente faz o diagnóstico, quais são os principais sintomas, as fases da doença, a gente vai falar sobre tratamento. A primeira medida que a gente pode fazer para esse cálculo são as infiltrações. A gente pode fazer tanto infiltrações superficiais no cálculo, e aqui a gente pode fazer ali no consultório mesmo, a infiltração ao redor, podemos utilizar ali corticoide, um ácido hialurônico, mas também a gente pode fazer uma técnica chamada barbotagem, no qual a gente vai com uma agulha e além da gente fazer essa infiltração, a gente faz uma espécie de lavagem ali ao redor do cálculo, tentando dissolver e estimular também o corpo para gerar um processo inflamatório ao redor desse cálculo, para acelerar o processo de reabsorção. Só que isso acaba tendo que ser feito no centro cirúrgico devido à dor e também para fornecer mais conforto para o paciente. Outra modalidade de tratamento, isso aqui a gente vai reservar principalmente para aqueles casos mais refratários, que já foi feito fisioterapia, o paciente já está com bastante tempo de dor e não melhora, que é a cirurgia. E aqui a gente pode fazer uma artroscopia
que é uma cirurgia por vídeo, no qual a gente consegue visualizar diretamente o cálculo no tendão que ele está cometendo e fazer a remoção desse cálculo. Então, tirando esse cálculo de maneira mecânica. Isso é a forma mais eficiente, mas a gente acaba reservando para aqueles casos que já estão avançados, que não responderam à fisioterapia, não responderam também às infiltrações. Se você tem um desses sintomas, se identificou com alguma das características que a gente comentou aqui, procura um especialista, marque uma consulta.